eu posso alcançar o meu milagre, eu posso alcançar a minha vitória. Não sei se eu obedecer nessa noite, eu vou poder alcançar aquilo que toda noite que eu trabalhei não alcancei. Você está vendo um Pedro aqui, ao pôr em prática a palavra. E a Bíblia está cheia de texto, de história de pessoas que obedeceram à voz de Deus. Uma pessoa que obedeceu à voz de Deus é Abraão. Pai, Deus aparece para mim e diz: Abraão, eu quero que você mate o teu filho, o teu único filho. A Bíblia faz menção de dizer, querido, Abraão tinha tudo para reclamar, Abraão tinha tudo para reivindicar, Abraão tinha tudo para dizer: meu Deus, o filho da promessa que você me deu, mas você não me mandava matar, mas por que, Deus? Abraão tinha tudo para desobedecer a Deus, mas você vai ver Abraão dizendo assim: se Deus me mandou, eu vou fazer. Se Deus pediu, eu vou fazer. Se Deus quer, eu tenho que cumprir aquilo que Deus quer. Aleluia. E a outra pessoa que não, a Bíblia faz menção de dizer que ele obedecera a Deus e Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés vai até o Egito, liberta o povo de Israel das minhas mãos. A Bíblia faz menção de dizer de que a partir daquele momento a vida de Moisés era uma vida de obediência diante da presença de Deus. A vida de Moisés era uma vida em que Moisés obedecia aquilo que Deus falava com ele. Moisés todos os dias obedecia a voz de Deus, aquilo que Deus falava para ele. Querido, você vai ver aqui um Moisés que ao longo da vida dele ministerial não teve outro recurso. O único recurso que Moisés teve era obedecer a voz de Deus. E por causa da obediência, a Bíblia faz menção de dizer que Moisés, por causa da palavra, ele abriu o mar vermelho e permitiu que o povo passasse em terra seca. Eu quero dizer para você nessa manhã, numa obediência como esta, Deus pode derramar bênçãos sobre a tua vida. Numa obediência como essa, o milagre de Deus pode sobre a tua vida. Numa obediência como essa, as coisas de Deus, o poder de Deus pode descer sobre a tua vida. Aleluia! 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 Então, nessa obediência, Pedro não teve outro recurso. Pedro teve que obedecer aquilo que Deus mandou para ele fazer, aquilo que Deus mandou para ele jogar. Pedro joga a rede nas águas. Pedro vai além. Eu quero que você jogue essa rede, independentemente de você trabalhar uma noite. Se você me obedecer, o milagre pode acontecer. Pedro entende isso, querido. Eu quero dizer para essa igreja: se a gente começar a obedecer, se a gente começar a estar submisso à lei de Deus, se a gente começar a estar submisso à palavra do Senhor, o milagre pode acontecer na nossa vida. A bênção de Deus pode se materializar na nossa vida. Deus quer trazer bênção. Deus quer mover história. Mas para isso, precisamos aprender a ser obedientes na presença de Deus. Não tem como. Se a gente não obedecer, não tem como alcançar. Não tem como alcançar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus disse assim para Pedro: joga a rede no lago, Pedro, ele obedece.
fé. E você vai ver aqui que a fé de Pedro, diante daquilo que Jesus falou para ele, desencadeou milagres extraordinários na vida dele, naquilo que ele nem esperava. Querido, quando a gente tivermos uma fé, nós vamos ver coisas extraordinárias de Deus acontecer na nossa vida. O problema hoje do ser humano, e eu falo muito isso, o problema dos crentes hoje é que perdemos a nossa fé. Já não temos aquela fé sobrenatural, aquela fé que move história, aquela fé que Jesus disse: se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, ergue no mar, e assim será feito. Já não temos essa fé, mas nessa manhã, se a nossa fé começar a crescer, nessa manhã, se nós formos a nossa fé em evidência, nessa manhã, se nós todos nos ligamos numa fé única, nós vamos ver o mover de Deus aqui nesse lugar, nós vamos ver a glória de Deus nesse lugar, nós vamos ver o céu se abrindo a favor desse lugar, e o fogo vai descer sobre esse lugar, e a glória de Deus vai acontecer na nossa vida. Nessa manhã, se a gente tivermos fé, as coisas vão acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso é um período, é uma manhã do milagre de Deus. Não, você crê no milagre? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Não, estou te falando, você crê nisso? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas você vai ver aqui que quando Pedro obedece, amém? Amém. O que mestre mandou dar, joga em rede do lado da Galileia. Querido, nós lemos o livro de Lucas 5, de 1 a 11, amém? Amém. Quando Pedro obedece, a Bíblia diz que a única coisa que Pedro teve que fazer, depois da obediência, é a fé. Acreditou, amém? Amém. 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 E a Bíblia faz menção de dizer, pastor Noé, de que quando jogaram a rede no mar ou no lago, chegou sempre aquele momento que quando se joga, tem um período que você espera os peixes, todos eles entrarem na rede, não é? E tem aquele período que é o período agora de arrastar a rede, para ver se na realidade pescamos mesmo ou não. Pescamos, não é? A Bíblia diz, pastor, de que quando ele começaram a arrastar a rede, viram tanto peixe, mas tanto peixe, que se ele pudesse ficar meio 2, 3 noites pescando, não podiam pescar aquele peixe. Mas tanto peixe mesmo que ele viu. E quando ele vê aquela quantidade toda, aquele cardume todo, Pedro olha para o mestre. Pedro chamava Jesus de mestre. 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 Mas nesse dia Pedro entendeu que Jesus só não era mestre, mas também era Senhor. Pedro para e se humilha diante da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. E ele para e diz assim: olha, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro olha e vê a grandeza de Deus, vê a supremacia de Deus, vê a soberania de Deus. Pedro entende que diante de Deus ou de Jesus ele não era ninguém.
chegar a dizer que é burrice. É uma forma de você reconhecer a superioridade do outro. Amém? Amém? E a humildade, ela é vista como uma virtude que permite uma relação íntima entre eu com Deus. Quando você tem uma humildade, e a humildade hoje não é da forma que se vê hoje, como pastor Jesus disse: olha, você deve aprender comigo, que sou humilde e manso de... A humildade veste no coração. É quando eu te ferir, quando eu fazer alguma coisa contra você, que mesmo você não gostar da maneira de como você vai responder para mim, é ali onde se vê a humildade. É onde você aponta que essa pessoa, na realidade, é humilde. Mas o que se vê hoje é tudo o contrário. Se eu fizer alguma coisa contra você, automaticamente você vai ver essa pessoa assim, revelar uma coisa, ou seja, ter uma atitude de uma forma muito negativa. Mas Pedro está nos ensinando assim: não. Eu estou vendo um Jesus que eu nunca conheci. Eu estou vendo um Jesus que eu nunca me encarei que ele é assim. Pedro andou tanto tempo com Jesus, mas nunca viu que Jesus tinha tanto poder como naquele dia. Porque quando ele vê Jesus operar aquele milagre, fazendo aquela pesca, Pedro acha e diz: mestre, mas mestre, eu não tenho qualidade nenhuma para estar diante dos teus pés. Se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Se afasta de mim, porque eu não tenho condição de estar perto de você. Pedro reconhecer o verdadeiro estado dele. Deus está olhando para nós e dizer: é tempo de já começar a conhecer o verdadeiro estado da nossa vida. Quando a gente começar a se humilhar, na verdade, Deus vai nos ouvir. A glória dele vai descer. Aleluia. Precisamos aprender a ser humilde. A humildade vai nos levar distante. A humildade vai nos fazer crescer. Toda pessoa, se você perguntar, toda pessoa que hoje cresceu na vida, o que é que te fez crescer? É humildade. Não, é por ser humilde. Nessa empresa, quando você está humilde, você cresce. O patrão olha para você e diz: você merece, por causa da tua humildade. E toda pessoa humilde, ele ganha coisa que ele nunca pensou em ganhar. Às vezes perdemos coisas por causa da nossa caráter, do nosso caráter negativo. Mas Pedro nos ensina a ter aqui um caráter positivo, de humildade. Aleluia. Aleluia. Então Pedro aprende aqui a se humilhar na presença de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Querido, a outra coisa que você vê nesse texto de Lucas, no seu capítulo 5, versículo 1 e 11, a outra coisa que você vê aqui é aquilo que nós chamamos de comunidade. Amém? A Bíblia diz que quando a rede ficou totalmente cheia, mas cheia mesmo de peixe, eles começaram a puxar. Amém? Começaram a puxar, mas era tanto peixe que Pedro sozinho não poderia aguentar. A Bíblia faz dizer de que Pedro deu sinal aos seus companheiros, pastor. Deu sinal aos seus companheiros. E quando Pedro deu sinal aos seus companheiros, a Bíblia diz que os companheiros dele vieram, ajudaram Pedro a puxar a rede. Como eles ajudaram Pedro a puxar a rede, querido, você vai ver aqui que Pedro, ele estava acompanhado, não estava sozinho. Se nós estudarmos a história e olharmos para a igreja de Atos,
nós vamos ver uma igreja de unidade. Quando eu falo comunidade aqui, só me referi na questão de comunidade, de uma unidade. Querido, se nós olharmos para a igreja de Atos, nós vamos ver uma igreja que ela estava unida, uma igreja que foi alicerçada na unidade, uma igreja que não estava separada, uma igreja que estava totalmente unida, caminhava junta.